Quais seriam, então, os princípios da interatividade no meio digital? Certo. A interatividade nesse meio computacional seriam os seguintes. Primeiro, a capacidade do usuário ou interator. Tem gente que não gosta desse termo interator, né? Um dos problemas desse campo é que é um campo obscuro, como são a maior parte dos campos das ciências humanas, né? Porque o homem é esse ser, né, indeterminado por natureza, de alguma forma. Por exemplo, nós falamos então de algumas questões, né, básicas: interatividade, certo? Experiência do usuário, interator. Então cada autor vai dando a classificação taxonômica que quer. É diferente, por exemplo, se você vai num seminário de física e a pessoa fala, por que estamos aqui tratando da matéria? Ninguém vai levantar e vai falar assim, você está tratando da matéria de acordo com qual autor? Entendeu? É um campo mapeado. Aqui não. Então, vejam, em primeiro lugar, é preciso que o interator, a ele seja dada a capacidade, correto? A capacidade de modificar o roteiro. Sem essa possibilidade do interator modificar o roteiro, não tem interatividade. Ele tem que criar seus próprios caminhos. Percebe? Suas próprias conexões. Esse é um problema no design, principalmente, que traz um ranço do modernismo ainda. O ensino do design é um ensino baseado na modernidade. A modernidade, ela é uma educação estética, de cima para baixo. Então, o designer, o arquiteto moderno, projeta e as pessoas têm que aprender a usar aquilo. Daí que surge essa definição de forma e função. A forma segue a função. Entenderam? Isso é uma coisa arcaica. Percebe? Essa é uma questão que não se sustenta, né? Da forma ter que seguir a função. Por quê? Porque, primeiro, que a forma, se nós pegarmos os preceitos aristotélicos, que foi quem primeiro estudou isso, Aristóteles, e muito bem, e com uma atualidade que até hoje ninguém conseguiu superar, ele vai dizer que a forma, em primeiro lugar, ela tem total predominância sobre qualquer outra coisa, sobre a matéria, sobre o uso do que se faz, entende? Então tem que se pensar formas abertas, formas que possam ser livremente ressignificadas. Esse seria o grau máximo da interatividade, que onde nós encontramos? Na arte, certo? Então toda essa história de interatividade tem, na verdade, para vocês entenderem essa questão de interatividade, vocês têm que entender de arte, senão não dá, já é um pressuposto básico, né? E as operações que o maior artista do século XX fez, que foi Duchamp, que trabalhou com esses processos de ressignificação. Então, essa questão computacional tem que, sabe, um problema é que designer tem esse ranço moderno, do modernismo, e tem o ego muito inflado, então acha que o que ele faz é intocável, a pessoa tem que seguir, obedecer, percebe? Seguir regras, normas, condutas. Claro que todo jogo, e a interatividade é um jogo, tem que ter regras básicas, mas essas regras básicas têm que estar a serviço da liberdade, não o contrário. Não o contrário. Então, o princípio básico da interatividade é esse: ao interator deve ser dada a capacidade de modificar o roteiro proposto. Percebe? Fazendo isso, está resolvido. Como o senhor analisa a questão sensorial e interativa na obra? Mais sensorial. Mais sensorial. Não, só a questão sensorial. Na obra? Qual obra? Na Tropicália. Na Tropicália, que é o objeto de vocês. A Tropicália é o princípio ali da sensorialidade, está lá, né? Vejam como a Tropicália trabalha com a sensorialidade, com materiais, como eu falei para vocês, absolutamente precários, né? Absolutamente precários, materiais que você encontra em qualquer lugar, tá? Tábuas, certo? Espaços construídos para você penetrar, correto? Percebe? E isso desperta o quê? O homem que se coloca ali na instalação está em estado estético, portanto, ele é um jogador, né? É um jogador que está jogando o jogo proposto pelo labirinto
que a Tropicana coloca. Então ali é uma coisa que nos anos 60 e nos anos 70 se buscou muito também, principalmente, que é essa questão do sensível, né? Da interação com materiais. E o que esses materiais trazem para os sentidos. Agora, isso é interessante, porque como que se transporta, como que se... Veja, não é um mero transporte, né? Esse termo é complicado, mas como que se pensa essa questão da sensoriedade nesse ambiente computacional? Não? Essa é uma questão a ser pensada. Ali está muito resolvido, né? Através do uso desses materiais que, de certa maneira, são inusitados, mas inusitados na forma como eles se complementam, né? Como eles se agrupam numa espécie de sintaxe sensitiva, certo? Agora, como que você vai pensar isso nesses ambientes computacionais? Essa é uma das grandes questões que se colocam. A Tropicana ela trabalha muito com essa questão de mistura, do hibridismo. Como o senhor vê isso nos meios digitais? Veja, o meio computacional é a hibridez por excelência. É que as pessoas não percebem. Não percebem o potencial que esses aparelhos têm, porque ainda usam eles como forma burocrática, como um simulacro do mundo fora deles. É claro que eles são extensões do mundo, porque eles fazem parte da cultura. Só que eles não têm compromisso com esse mundo. Por quê? Porque eles são frutos da lógica matemática. O que é a matemática? É a ciência das formas. A matemática tem mais a ver com a poesia do que com a engenharia. Posso afirmar isso porque fiz bacharelado em matemática. Estudei matemática 4 anos na faculdade. Então a matemática é a ciência formalizadora. Formalizadora, certo? Nada diz a matemática o que ela deve fazer. Então, vejam, esses aparelhos computacionais são livres. Com o aparato computacional, você pode criar o que você quiser, independente do mundo. Vejam só, por exemplo, o que eu falo para os jovens estudantes. Quando eu não dou aula de 3D dessas coisas, mas eu vejo eles envolvidos nos 3Ds. Sempre eles estão o quê? Objetivando o mundo. Fazendo cadeiras, fazendo mesas. E eu sempre faço a seguinte provocação: por que vocês não fazem algo que só o computador possa fazer? Percebe? Só o computador possa fazer. Por quê? Porque o computador, ele traz a linguagem mais, a possibilidade, veja, a princípio todas as linguagens são híbridas. O texto traz a imagem na sua versão escrita, traz o som na sua versão falada. A imagem traz elementos sonoros. Quando nós falamos assim, uma imagem passa ideia de movimento. Movimento é algo da esfera do som, certo? A mesma coisa com o som. Se você ouve, por exemplo, uma boa música erudita, Mahler, por exemplo, você fecha seus olhos e aquilo te traz o que? Paisagens, né? Visuais. Então toda a linguagem é híbrida. Agora, os aparatos digitais, computacionais, eles potencializam, essa é a grande questão. Qual que é a grande questão dos aparatos computacionais? Potencializar, dar forma a coisas que os gregos já haviam pensado há 2.400 anos atrás. Entendem? Então estamos diante de um aparelho tão poderoso, né? Uma forma mental tão poderosa, que não sabemos o que fazer com eles. Então, essas linguagens híbridas, para terem uma exploração de suas características, o que é necessário fazer? Explorá-las matematicamente, criando formas, certo? Criando formas que só através desses discursos podem ser criadas. Agora, além da matemática, que é a ciência formalizadora, certo? Qual é a outra atividade humana que cria formas novas? A arte. Daí a necessidade de se aproximar da arte. Então o aparato computacional, né, nesse quesito da hibridez, vejam, nada se compara a ele. Por quê? Porque através dessa capacidade que ele tem de transformar tudo em pulsos elétricos, o computador, no estágio que ele está hoje, para ele tanto faz se ele vai manipular áudio, se ele vai manipular vídeo, se ele vai manipular imagens, se ele vai manipular textos, percebem? Então ali já é hibridez por excelência. Agora, não dá para continuar usando ele como se usava a máquina de escrever, entende?